Hoje vamos conversar um pouquinho sobre algumas dicas, como a gente supera o que a gente define como problema. Você já imaginou a sua vida sem problemas? Seria demais, não é? Todo problema vem acompanhado de um julgamento. Sempre. Sempre. Somos nós que definimos aquilo como um problema. Qualquer situação, você pega qualquer situação que você esteja passando e você define ela como ruim, como errada, como um problema na sua vida. A situação em si ela é neutra, ela não é nem ruim, nem boa, nem errada, nem certa. É o nosso julgamento, a nossa definição, o nosso ponto de vista que define aquilo. Às vezes aquilo que eu estou passando, que eu acredito que é um grande problema que eu estou passando, de repente para uma outra pessoa ela tira aquilo de letra, com uma tranquilidade que não faz nem cosquinha na vida dela, né? Deixa eu ver se eu consigo assim me expressar um pouquinho melhor, pegando como exemplo a natureza. A natureza não tem julgamento, não tem ponto de vista sobre nada. Vamos pegar, por exemplo, um incêndio numa floresta, não é? Que é um ciclo normal da natureza, que acontece com frequência e muitas vezes a própria floresta cria isso sem ter qualquer tipo de interferência humana. Então, ok, o incêndio existe e daí, quando nós humanos estamos observando aquilo, a gente pode observar sob dois ângulos. Pelo ângulo positivo, ok, um incêndio, a floresta está se regenerando, o solo, as plantas, enfim. Mas daí, de repente, aquele mesmo incêndio que a gente definiu agora há pouco como positivo, ele começa a vir em direção às casas, à cidade próxima, e daí nós passamos a defini-lo como negativo, como perigoso, como terrível. Percebem que é o nosso julgamento, o nosso ponto de vista como humanos que define uma situação. Se ela é problema, se ela é certa, se ela é errada, se ela é boa ou se ela é mal. Então é sempre o nosso ponto de vista. Somos nós que criamos o julgamento e somos nós que criamos os nossos problemas, dependendo do ângulo que a gente olha. E é verdade que é a gente que cria os nossos problemas, mesmo inconscientemente. Quantas vezes a gente tem aquela intuição de que aquilo não vai dar certo pra gente? E a gente vai lá e faz mesmo assim. E a gente vai lá, quebra a cara, arruma um belo de um problemão para nossa vida. Por quê? Porque a gente não seguiu esses sinais internos, essa sabedoria interna, né? E a gente sabe, né, olhando a nossa vida, de que a gente é capaz de criar muitos problemas, muito, entre aspas, porcaria na nossa vida. Não é verdade? Vamos pegar, por exemplo, um caso de uma dívida. Vamos fazer de conta, vamos imaginar que você ou eu estamos com uma dívida enorme ali, né? Uma dívida grande. Você pode acreditar, você pode achar que isso é algo de terrível na sua vida e que isso, entre aspas, aconteceu com você. Quando você tem essa perspectiva, esse ponto de vista, você se transforma numa grande vítima dessa história, não é? Você fica impotente, você não tem como mudar. Agora, se você mudar a perspectiva desse mesmo assunto, dessa dívida financeira, se você reconhece que foi você
que criou, foi você que escolheu, mesmo inconscientemente, essa dívida. Isso fortalece você. Isso fortalece e coloca o poder de mudar isso na sua mão. Repara como tudo muda. E se você começar a perceber o quão poderoso que você é, que você criou essa dívida enorme, com essa mesma força, com esse mesmo poder, você pode também criar uma quantidade enorme de dinheiro na sua vida. É a mesma situação. É só você mudar a sua perspectiva. E Access Consciousness, esse estilo de vida, essa quase filosofia de vida da qual eu sou facilitadora de várias técnicas, nos ensina o poder das perguntas para nos ajudar, vir em contribuição para que a gente mude a situação que a gente está vivendo, esses problemas que a gente definiu que a gente tem na nossa vida. Uma pergunta que a gente pode usar sempre é: o que seria necessário para que tudo isso mudasse? O que eu posso fazer diferente para mudar tudo isso? Não é? Ou então, o que há de certo nessa situação que eu estou passando e que eu não estou percebendo? Porque a hora que eu perceber, vai tudo mudar. Oi, boa noite, Vanilda, pessoal aqui do Facebook, do Instagram, muito obrigada. Quando a gente percebe, quando a gente tem uma consciência daquilo que a gente pode mudar, vai ficar tudo muito mais fácil. Esse é o poder da pergunta. A pergunta te traz consciência, não traz uma resposta, traz uma consciência. Você vai tomando uma ação, vai se abrindo possibilidades e quando você vai perceber, você já conseguiu sair dessa situação que você definiu como um problema na sua vida. E pegando esse gancho, e se a gente começasse a perceber, a reconhecer os problemas pelos quais a gente está passando como possibilidades, como uma oportunidade. O que esse problema que eu estou passando está querendo me ensinar? Quais as informações que está querendo me passar sobre mim, sobre as minhas capacidades? Não é? Eu não sei vocês, mas hoje é só fazer uma retrospectiva. Observe, faz uma retrospectiva na sua vida e você vai ver. Toda vez que você passou por um problema, por uma dificuldade, era a vida te tirando da sua zona de conforto. É a vida te tirando da sua zona de conforto. Porque muitas vezes nós ficamos acomodados ali, né? Tudo certinho e tal. Daí vem aquela questão, aquele problema que te define como um problema para balançar tudo, tirar a gente dessa zona de conforto e vir à tona todo aquele talento que você tem. E que você nem sabia. E que traz muitas vezes informações importantes que vão ser muito, muito úteis na próxima etapa da sua vida. Não é verdade? Reparem, comece a perceber tudo aquilo que você já passou que foi difícil na sua vida, o quanto isso te fortaleceu, o quanto isso mudou, o quanto você saiu melhor disso tudo. Não é verdade? É assim que funciona, é maravilhoso. O mal não existe, é tudo um grande aprendizado. A gente pode pegar, por exemplo, você está aprendendo a dirigir. Você está lá na autoescola e você erra muitas vezes. Vai apertar no freio, aperta na embreagem, no acelerador, faz aquelas confusões. Mas tudo aquilo que você está definindo naquele momento como errado, como uma dificuldade, um problema, depois que você passar por isso, você vai desenvolver a habilidade de poder dirigir e vai deslizar
pelas ruas da cidade, lindamente, não é? Você adquiriu esse talento, essa habilidade, mas você teve que passar muitas vezes pelas dificuldades, teve que errar algumas vezes. Então percebam que o erro não existe, tudo é um grande aprendizado, inclusive aquilo que a gente define como um problema na nossa vida. É muito legal, né? E muitas vezes, também olhando sobre uma outra perspectiva, muitas vezes nós criamos muitos e muitos problemas na nossa vida para provar para a gente mesmo que nós somos grandes, que nós somos ótimos solucionadores de problemas. Parece louco isso, né? Mas é verdade. Por incrível que pareça, a gente cria problemas para provar que nós somos grandes solucionadores de problemas. E sabe por que a gente faz isso? Para se sentir vivo. Parece que a gente não consegue viver a nossa vida de uma outra forma a não ser se debatendo com problemas o tempo todo, por incrível que pareça. Não é? E é assim que funciona. A gente faz esses problemas, cria esses problemas, fica solucionando esses problemas, o início, para desenvolver, para alimentar uma necessidade de um poder pessoal. Parece que isso nos dá poder de uma forma meio arbitrária, mas é isso que a gente faz com a gente mesmo. Olha que loucura fazemos com a gente. E tudo aquilo que você põe atenção, que você acredita, né? Se você acha que você só se sente vivo, encontra uma razão de viver tendo problemas, imagina o que é que você vai criar na sua vida, a não ser mais e mais e mais problemas. Por incrível que pareça, é assim que a gente funciona. E se a gente reconhecesse quão poderosos nós somos para criar os nossos problemas? E em vez disso, a gente usasse todo esse poder para criar uma vida de leveza, uma vida de alegria, de abundância, de prosperidade. Não é verdade? Nós estamos criando o tempo todo. É assim que funciona. Tem uma outra dica assim que eu acho bem legal, que ajuda a gente a mudar essa perspectiva do que seria problema na nossa vida. Assim, você faz uma listinha de 5, 10, daquilo que você pensa, que você considera que são os seus maiores problemas. E daí você pega um por um e pergunta: se não fosse um problema e se fosse uma possibilidade, o que eu encontraria aqui? O que eu escolheria, o que eu mudaria e o que eu poderia criar? Quando a gente muda a nossa perspectiva, tudo vai mudando. Tudo vai mudando. E o meu convite hoje é para que você passe a olhar os seus problemas de uma forma diferente. Comece a olhar os seus problemas como uma porta de oportunidades maravilhosas que a vida está te oferecendo. Ok? Então, esse foi o meu recadinho de hoje. Então, a gente começa a perceber que nós temos possibilidades, que nós podemos enxergar a vida sobre esse novo olhar,
e daí tudo muda. O que está dentro está fora. É sempre um grande aprendizado, não é? E tudo são bênçãos no final.